Eu tenho trabalhado com libertação já há alguns anos. E, queridos, eu acredito que 10 anos, depois eu vou tentar fazer essa coisa. E assim, eu tenho experimentado muito de Deus, muito. Milagre. Todos os tipos que você puder imaginar. Então, eu tenho experimentado restauração na área espiritual, na área física, espiritual, cura na área de problemas sexuais, cura na área de envolvimento com drogas. Gente, é assim, tanta experiência, coisa que o Senhor tem me permitido viver nesse tempo. E ultimamente, de uma maneira mais intensa, eu tenho vivido experiências muito fortes. E o Senhor, esse ano, Ele me deu um chamado para que eu estivesse fazendo junto com a igreja, junto com você, um seminário de cura e libertação. Fala assim, yes! E vai ser, o título é Revelando os Segredos do Coração. É algo que o Senhor me entregou para estar compartilhando com vocês um pouco mais do muito que Ele tem me permitido viver nesse tempo. Queridos, porque assim, são experiências tão fortes e tão profundas. E não tem como, tem muita coisa que não tem como contar. Por quê? Porque envolve a vida de outras pessoas. Então a gente não tem como falar para você. Mas são experiências que a gente vai aprendendo e que a gente vai viver, que são transformadoras. E uma coisa assim que eu vivo, sabe? O Senhor, Ele me leva num processo de libertação, gente, semanal praticamente. O Senhor tem vezes que Ele detona comigo, sabe? E cada semana eu estou vivendo algo e o Senhor começa a trazer coisas ao meu coração. E esse processo, para mim, ele não parou até hoje. Não parou. Cada tempo eu vejo que é uma nova estação, é um tempo de Deus trazer novas coisas. Hoje eu estava orando ao Senhor pela manhã, o Senhor trouxe coisas tão profundas. E assim, de libertação da minha própria vida, gente. Minha vida. E eu tenho aprendido que essa caminhada é uma caminhada que ela não para e ela não pode parar. Porque no momento que ela para, você fica atrofiada, sua mente atrofia, você começa a acumular coisas dentro de você que não deveriam estar lá. E aí isso acontece com todos nós. Eu penso assim que se acontece comigo, não é? Acontece com todos nós. Então é uma jornada que a gente precisa viver. E esses dias então, vai ser no dia 23 e 24 de novembro, nós vamos estar aqui no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Vai ser um seminário, o Senhor trouxe uma visão, eu estava orando, o Senhor me deu a visão do que seria, de como que seria. E o Senhor falou para mim que seria algo nosso. É nosso, é para nós, é entre nós. E eu vou estar ministrando nesses dias, não vai ter gente de fora. E é tão interessante porque assim, o desejo do meu coração era trazer pessoas, né? Eu já tinha até algumas pessoas em mente para trazer, já tinha até nomes. E o Senhor falou para mim assim que não, que era para nós, que era entre nós, era algo que Ele queria fazer diferente. E o Senhor disse para mim que nesses dias Ele iria trazer sobre nós, derramar de revelação e conhecimento, um espírito de conhecimento, de discernimento. E muitas coisas que estão guardadas dentro de nós e que a gente não sabe, que Ele mesmo vai trazer para a luz. Então, querido, vai ser um tempo lindo, reserve na sua agenda, vai ser maravilhoso, 23 e 24.
E nós vamos estar aqui inaugurando a nossa equipe, né? Nossa equipe de cura e libertação. Tem uma turma grande aí que vai estar trabalhando nesse congresso. E então, assim, por isso eu creio que é algo nosso, né? Algo que o Senhor está derramando sobre nossa vida. E nós vamos poder contar com vocês. Querido, sabe por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque às vezes a gente pensa assim, eu acho que já está tudo resolvido na minha vida, eu já passei a régua, já está tudo muito bom. Às vezes a gente acha que não tem o que mexer. E na minha experiência, eu quero falar para vocês de mim. Todos os dias tem o que mexer. E é uma caminhada que o Senhor quer te dar mais e mais e mais. Ele quer te levar para lugares mais altos, para lugares profundos que você não tem ideia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te adoramos, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu até aqui. Senhor, a tua presença é tão real, é tão palpável neste lugar. A tua presença é tão doce, é tão especial. Nós amamos tanto tudo aquilo que o Senhor faz. Pai, nós amamos tanto estar neste lugar porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor se manifesta, o Senhor se revela. Porque a tua palavra é viva, Pai. Nós amamos estar aqui por isso. Senhor, nós queremos entregar a nossa mente, o nosso coração. Queremos render a Ti. Render a Ti, ó Deus, a nossa vida. Que o Senhor tenha completa liberdade, Pai, de falar em nós, de falar em nós. Em nome de Jesus, que todo pensamento seja levado cativo a Ti. Tudo aquilo que cega, tudo aquilo que ensurdece os nossos ouvidos, nós rejeitamos e repreendemos agora em o nome de Jesus. Todo espírito que vem para roubar a palavra, que vem para roubar aquilo que o Senhor tem para derramar em nossos corações, em nome de Jesus Cristo, nós lançamos por terra agora. Nós declaramos que o Senhor é soberano neste lugar. Espírito Santo, nós queremos a Ti, nós queremos Te ouvir. Oh Espírito Santo, venha sobre nós, fale conosco. Em nome de Jesus, eu declaro que as mentes e os corações estão liberados, completamente livres agora. Em o nome de Jesus, completamente livres para ouvir o Senhor. Aleluias. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses 2, a partir do versículo 1. O Senhor está aqui, tem uma presença tão gostosa neste lugar. Tem aqui um clima de adoração, de quebrantamento. A presença dele está sobre este lugar. Aleluias. Filipenses 2, a partir do 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Glória a Deus, é lindo. Esses dias o Senhor ele tem me levado muito a essa oração. Uma oração que eu tenho feito. Quando o apóstolo Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em. E eu tenho orado isso, sabe, irmão? Orado e falado, Senhor, tá? Nos dê como igreja o mesmo sentimento que houve em Cristo. E aqui é muito interessante porque ele fala de Cristo, de como Cristo se comportou. Mas aí ele vem falando de nós. E do que é esperado de nós? E ele é muito claro. Ele é muito simples. Sabe, quando a gente pensa assim, tende em vós o mesmo sentimento que Cristo, a gente pensa assim, uau, como que eu posso me equiparar a Cristo? Como que eu posso? É tão difícil me equiparar a Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele vem dizendo em que, ele traz assim de uma maneira tão clara, em que nós precisamos nos equiparar em Cristo Jesus. E ele começa falando assim, olha, vocês têm alguma motivação para estar em Cristo? Ele começa com essa pergunta. Vocês têm alguma motivação? Qual é a motivação? Qual é a motivação que está no seu coração para estar em Cristo Jesus? E aí depois ele diz assim, tem alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? Compaixão, afeição? Então o apóstolo Paulo está fazendo ali perguntas. E ele está nos perguntando assim, olha, o que tem dentro do seu coração? O que te motiva? Qual é a motivação que você tem por estar em Cristo Jesus? Veja bem, não é para estar, é por estar. Então ele está dizendo assim, porque você está em Cristo, você precisa ter uma motivação. Quem está em Cristo, querido, não pode ter qualquer motivação. Você concorda comigo? Você concorda comigo que tem motivação que não está alinhada com Cristo? Tem motivação no nosso coração que não está alinhada com Cristo. E se eu estou com Cristo, e porque eu estou com Ele, eu preciso ter as motivações certas. E aí o apóstolo Paulo diz assim, há alguma consolação que vem do amor? Por quê? Porque se eu estou em Cristo, é esperado que esse tipo de motivação esteja dentro de mim. Ele diz assim, há comunhão do Espírito? Se eu estou em Cristo, é esperado que eu tenha comunhão no Espírito Santo, que eu esteja conectado com Ele. Há alguma compaixão, afeição? Então são coisas que são esperadas de mim, de você. Por quê? Por que é esperado, querido? Porque você está em Cristo. Então por aqui você já consegue fazer um cartazinho, colar lá no seu guarda-roupa e meditar nisso. Será que essas coisas que são esperadas de mim porque eu estou em Cristo, será que elas têm sido fruto na minha vida? Você pode colar lá, amor. Será que eu estou amando? Será que eu estou em comunhão com o Espírito Santo?
Será que dentro de mim tem compaixão mesmo, tem afeição pelas pessoas? E aí o apóstolo Paulo fala assim, e então, se vocês têm isso, completem a minha alegria. E aí ele fala, sabe como? Trabalhando junto, tendo a mesma forma de pensar, tendo um só propósito. Querido, se o apóstolo Paulo, ele falou isso, é porque isso é decisão. Não é uma coisa que vem naturalmente. Não é uma coisa que brota. Não é? Se ele falou assim, olha, você precisa fazer, você precisa querer. Então, querido, isso é decisão. E ele fala sobre trabalhar junto, sobre ter um só pensamento, sobre ter um só propósito. Ele está falando aqui, querido, para a igreja. A igreja. Não está falando aqui individualmente, simplesmente. Ele está falando para o corpo de Cristo. Sobre como nós precisamos nos posicionar como corpo. Querido, nesses últimos tempos tem acontecido assim. A gente tem essa sensação. Eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu vou abrir o do Eli também. Eu nem sabia. Somos uma só carne. Mas sabe, às vezes a gente tem uma sensação assim que muitas pessoas estão dispersas. Dispersas. Sabe? Estão no corpo, são membros do corpo, fizeram uma aliança. Porque quando você diz assim, pastor, eu quero me batizar. Pastor, dá a ficha que eu quero preencher, eu quero me tornar um membro. Querido, aquilo ali tem um peso no mundo espiritual que você não tem ideia. Porque quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está entrando numa aliança. Então preste bem nisso, preste bem atenção nisso. Você entrou numa aliança quando você se batizou. Você entrou numa aliança, querido, quando você disse, deixa eu quero fazer parte desse corpo. Você se aliançou ali. E às vezes a gente tem essa sensação, nós como pastores, e a gente tem percebido que muitos pastores, o Senhor tem nos dado o privilégio de estar junto com outros pastores, de compartilhar com eles. E a gente tem percebido que muitos pastores têm sentido a mesma coisa. Uma dispersão. Dispersão. O que é isso? As pessoas estão no corpo, mas elas não estão unidas no propósito. E às vezes, querido, a gente tem aquela sensação assim que a gente precisa fazer aquilo que o Senhor nos ordenou para fazer. E esse fazer o que o Senhor nos ordenou envolve o corpo. O corpo precisa estar junto, mas às vezes a sensação que a gente tem é que o corpo não está junto. E é pesado. Sabe? Fica pesado. Por quê? Porque você tem uma missão para cumprir. E aí, eu estou falando dos pastores, mas eu falo também, a liderança também sente isso. Quem está na liderança sente. Sente, Derivaldo. Às vezes o Derivaldo e a Ângela, né, a gente conversa muito, eles compartilham isso com a gente, que sente isso. Por quê? Porque tem uma missão que está na nossa mão, querido. O Senhor entregou uma missão. Só que Ele não entregou uma missão para mim. Ele não entregou uma missão para o Derivaldo. Seria muito mais fácil, né, Derivaldo, se o Senhor falasse para você, vai lá, meu filho, e faz. Né? E se você fosse sozinho, se a Ângela fosse sozinha. Mas o Senhor entregou uma missão que é para o corpo. E a gente precisa fazer e cumprir a missão em conexão com o corpo. E o que acontece? Acontece, querido, que às vezes a gente sente que o corpo está disperso. Que o corpo não está conectado no propósito. Que o corpo não está conectado na missão. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo ele está falando, olha, se você está ligado em Cristo, você precisa compreender quais são as motivações que precisam nos mover, que
precisa mover o corpo. Queridos, como igreja do Senhor, nós não podemos admitir a motivação errada. Sabe aquela motivação assim, estou desanimado, estou frio. Às vezes a igreja promove uma visão, nós temos um alvo, nós precisamos chegar onde o Senhor nos chamou para chegar. E aí, de repente, aquele que está aliançado, ele não está dentro. Ele está disperso, ele não tem propósito, ele não tem objetivo. Querido, isso é tão ruim, Sabe por que isso é ruim? Porque isso tem um peso no mundo espiritual que você não tem ideia. Isso traz peso sobre a sua vida. Isso traz peso. Porque a Bíblia diz que para Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso vem de onde? Do maligno. Então, querido, o mundo espiritual ele funciona por meio de princípios. Toda vez que eu quebro um princípio no mundo espiritual, eu estou passando para o lado do maligno. Fala assim, pastor, você está falando que eu sou do diabo? Então, não, querido. Não. Estou dizendo que o diabo está encontrando espaço e que ele vai, como 1 mais 1 são 2, vai trazer peso sobre a sua vida. Se você não entende o seu lugar, as alianças que você faz e como você deve caminhar. Isso, querido, o princípio do mundo espiritual é assim que funciona. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês. Eu tenho trabalhado, queridos, de uma maneira muito direta no mundo espiritual. E eu vejo coisas que vocês não têm. Vejo coisas que vocês não têm. Tanto porque o Senhor tem aberto a minha visão espiritual. Então, muitas vezes, diante de uma situação que está acontecendo, diante de algo, o Senhor me mostra o mundo espiritual que está por trás daquilo ali. E eu realmente vejo. E ver o mundo espiritual é muito bom, mas ao mesmo tempo é difícil. Por quê? Porque a gente sabe o peso que é. A gente sabe o que está por trás. Lucélio, vem cá, Lucélio, fica do meu lado aqui. Então, querido, tem um peso ali. Tem coisa que você pode estar carregando e que você nem sabe. Tem coisa que pode estar travando a sua vida e que você nem sabe. E nós precisamos entender o que é aliança. Nós precisamos entender o que é propósito. Nós precisamos entender, querido, qual é o chamado que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que honrar esse chamado. Honrar. Honre aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Se responsabilize, se comprometa. Seja inteiro, seja íntegro. A Bíblia fala que a gente tem que ser íntegro. Sabe o que é ser íntegro, querido? É você estar na aliança 100%. Qualquer aliança que você fizer. Se você é casado, você fez uma aliança. Então você tem que estar ali 100%. Isso é ser íntegro. Querido, o Senhor te chamou, Ele te deu uma missão. Você precisa estar ali 100%. Não dá para ser, sabe, mais ou menos. Querido, não dá para ser descomprometido. Não dá para viver na desonra. Nós tivemos aqui um ano, né, foi o ano que nós trabalhamos sobre honra. E quem esteve aqui nesse período, nós aprendemos tanto. A minha vida mudou depois disso, porque eu comecei a entender que se eu vivo em desonra, eu vou colher frutos de desonra na minha vida, eu vou colher miséria, eu vou colher maldição. E quando nós estudamos sobre honra, nós aprendemos que honrar, você começa a honrar dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa.
Você honra lá na rua o policial. Você honra o diretor da escola. Você honra o pastor da igreja. Você honra o líder da sua célula. Honrar, sabe? É você entender a sua posição diante de todas as pessoas que caminham com você em qualquer instância. É você entender a posição da autoridade, de toda a autoridade, e honrar. E nós precisamos, querido, caminhar com seriedade dentro dessas coisas. Porque às vezes a gente não percebe a seriedade que é, só que Satanás sabe. Às vezes a gente não dá importância, mas Satanás dá. E o que nós estamos vendo, querido, o que eu estou vendo. Olha aqui, eu trabalho com cura e libertação só com crente. Eu não trabalho com descrente. Participo do projeto Curadas para Curar, é só para mulheres crentes. Vocês não têm ideia do cativeiro, da prisão em que nós temos diariamente visto os crentes. Vocês não têm ideia. E às vezes a gente fica, mas por quê? Nós conhecemos a Jesus, a gente tem a palavra, o que está acontecendo? Está acontecendo, querido, que nós não estamos entendendo do mundo espiritual, dos princípios que regem o mundo espiritual. Nós estamos desconsiderando as alianças. Nós estamos desconsiderando a palavra e a gente está vivendo em cativeiro e não estamos sabendo. A igreja do Senhor. Querido, eu não estou falando do mundo que está lá fora, porque o mundo que está lá fora já está preso e a gente precisa ser o canal para libertar essas pessoas. Eu estou falando dos de dentro. E há 2 ou 3 semanas atrás eu estava indo buscar os meus filhos na escola. E eu sempre que eu tenho oportunidade, eu estou orando. Eu fui buscar as crianças na escola e eu estava orando e falando com Deus e de repente eu comecei a orar em línguas dentro do carro. E o Senhor falou para mim 2 vezes, uma voz nítida, uma voz muito clara. Ele falou para mim assim, tire os meus filhos do cativeiro. Eu fiquei assim, falei, meu Deus. E aí veio de novo e falou, tire os meus filhos do cativeiro. São os filhos que estão no cativeiro. Você sabe o que é um filho no cativeiro? Filho, ele entra no cativeiro, querido, como prisioneiro. Tem 2 tipos de cativeiro. Tem o cativo de guerra. E tem aquele que é prisioneiro. O filho entra como prisioneiro. Quando é que uma pessoa fica no cativeiro como prisioneiro, querido? Quando é? Quando ele transgride a lei, o princípio, não é, Derivaldo? Ele transgride o princípio, transgride a lei, ele fica preso, ele é um prisioneiro. Os filhos muitas vezes estão entrando no cativeiro. Não é Deus que coloca filho em cativeiro, tá, irmãos? Não é Deus que coloca. Mas por quê? Porque os princípios, muitos princípios, alianças estão sendo quebradas. Alianças quebradas, querido. Alianças com o reino, alianças com a igreja, alianças no casamento, alianças com a família, os princípios sendo quebrados. E você não tem ideia das portas que são abertas no mundo espiritual cada vez que um princípio é. E então aqui o apóstolo Paulo ele vai falando isso e ele diz assim, olha, não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, considere os outros mais importantes que vocês. Queridos, quando ele está falando para nós assim, tenha você no seu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo, está falando disso. Ele está falando, olha, como é que você vai ter o mesmo sentimento? Ele fala, então não seja egoísta. Quantas vezes dentro da nossa casa, no nosso casamento, querida, a gente é egoísta mesmo. A gente só pensa em nós. Quantas vezes no relacionamento com os nossos filhos nós somos egoístas? E ele diz assim, não tente impressionar ninguém.
Eu li esse texto e eu comecei a orar ao Senhor esses últimos meses. E eu falei, Deus, misericórdia da minha vida. Senhor, me dá o mesmo sentimento que houve em Cristo. Por quê, querido? Porque de repente você descobre o que eu descobri. E a gente quer impressionar as pessoas. E a gente quer que as pessoas nos vejam, a gente quer que as pessoas nos aprovem, a gente quer que elas nos valorizem. A gente quer ser visto, não é? E aí ele diz assim, não tente impressionar. Sejam humildes, considere os outros mais importantes do que vocês. E eu fico pensando assim, eu olho para essas coisas, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer ali pegar ali uma folhinha, anotar essas coisas no nosso guarda-roupa, querido, e olhar para elas todos os dias. Porque são coisas que você vai passar um dia, 2, 10, 20, 30, olhando para elas e falando, Jesus, eu preciso alcançar isso na minha. Eu preciso que o Senhor faça isso. Eu preciso de libertação, eu preciso de cura, eu preciso dessas coisas. E você entende, querido, o que é o processo de libertação quando eu falo para vocês? Quando eu falo que eu estou em libertação constante, é por quê? Porque quando eu olho para isso aqui, e esses dias, essas últimas semanas, eu olhei, o Senhor me levou muito para esse texto. Não tente impressionar ninguém. Sabe o que eu faço? Eu vou para o joelho e eu choro aos pés do Senhor e eu falo, Jesus, eu preciso ser liberta. Porque eu ainda estou querendo impressionar as pessoas. Porque Jesus, eu ainda estou fazendo as coisas e querendo ser aprovada, ser vista pelos outros. E ali, querido, eu descubro que eu preciso de libertação, que eu preciso de cura. Eu preciso desse lugar na minha vida. Quando a gente olha para a palavra, cada coisinha dessa, sabe? A gente precisa colocar assim, como foco, Deus, eu quero esse lugar para a minha vida. Por que eu quero? Porque é bonito? Porque é legal? Não, querido, porque eu decidi obedecer. E a palavra fala que eu tenho que ter isso. Humanamente falando, olhando pelo lado do meu orgulho, da minha altivez, olhando, querido, pelo meu lado bem assim humano, eu não quero ter isso aqui, não. Não quero ser humilde, não quero me humilhar para ninguém, não. Você quer? Seja sincero, querido, você quer ou não quer? Eu não quero, não. Você acha que eu quero ficar me humilhando? Só que a palavra do Senhor fala que eu tenho que ser humilde. Só que a palavra dele fala que eu tenho que ter. Eu não devo ficar fazendo as coisas para impressionar os outros. Só que a palavra dele fala que eu tenho que ter compaixão. Querido, isso tem um preço, isso tem um custo. Isso custa algo para mim. Ter compaixão custa, sabia? Custa. Porque às vezes, querido, e muitas vezes, eu abro mão de estar com os meus filhos. Eu abro mão de estar com meu marido. Muitas vezes eu faço as minhas coisas correndo. Por quê? Porque eu tenho compaixão. Porque eu quero abençoar alguém, eu quero ajudar alguém, eu quero doar algo para alguém. Tem custo. Só que a palavra do Senhor falou para mim que eu preciso ter isso. Querido, eu decidi uma coisa, eu quero obedecer aquilo que a palavra do Senhor diz para mim. Eu quero obedecer. Não que eu tenha chegado lá. Eu não cheguei. Às vezes eu me pego desobedecendo ao Senhor. Às vezes eu olho para mim, eu vejo que o meu coração é orgulhoso. Às vezes, querido, eu olho para mim, eu vejo que tem tanta maldade dentro de mim. E eu preciso ir para esse lugar. Eu preciso fazer a minha entrega, eu preciso me arrepender. Não que eu tenha alcançado. Mas uma coisa eu sei que eu alcancei. Eu decidi que eu quero viver em obediência, ainda que tenha um custo. Ainda que tenha um custo. E às vezes a gente quer. Você fala, eu quero. Só que na hora que o custo vem, se tem custo, aí a gente dá uma desanimada. Não é para desanimar. Não é para desanimar. E aí ele diz aqui, tem em vós a mesma, algumas versões falam a mesma atitude.
Outras versões assim falam o mesmo sentimento, o mesmo que Jesus demonstrou. Por quê? Porque Jesus, ele não quis ser igual a Deus. Embora ele fosse Deus. Porque Jesus, ele se esvaziou. Querido, e essa coisa de se esvaziar, quando fala que Jesus se esvaziou, fala assim que ele assumiu a posição de servo. Olha o que diz. Diz que ele se esvaziou. O que está falando aqui, querido? Isso é o quê? É uma decisão. É uma escolha. É algo, querido, que a gente faz, que a gente decide fazer. Eu vou me esvaziar. Eu quero viver aquilo que a palavra diz para mim viver. Aqui diz assim, Jesus, ele assumiu. Olha aqui o que diz. Assumiu. Eu te pergunto, o que você está assumindo na sua vida? Muitas vezes, querido, que a gente assume é a posição de orgulho. Não é? É a posição assim, ó. Mexe comigo, não. Não pisa no meu calo, não. Eu sou bonzinho, mas tem limite. É. Então, muitas vezes a gente assume outra coisa, mas a Bíblia diz que Jesus não. Ele assumiu uma posição. Quando diz que ele assumiu, está dizendo que essas coisas não vêm automaticamente. Elas não vieram automaticamente para Jesus. Jesus mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. E a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência como? Pelas coisas que ele sofreu. Já pensou isso? Jesus sofreu e pelo que ele sofreu, ele aprendeu o quê? Obediência. Então Jesus, como homem, também aprendeu a obediência. São coisas, queridos, que a gente precisa querer se colocar nesse lugar. É decisão. Não vem automaticamente porque você recebeu Jesus no seu coração. Não vem automaticamente porque o Espírito Santo mora dentro de você. Você vai tomando decisões ao longo da sua vida e você vai dizendo, sim, Senhor, eu escolho o Senhor, eu assumo o Senhor, eu vou caminhar neste caminho e a gente vai assumindo esse lugar. E tem uma coisa aqui que ele diz assim, por isso Deus o elevou ao mais alta honra. Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre toda língua, para que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, querido, existe um lugar em Deus, que é um lugar de honra. Bem, em Deus, você tem dois lugares. O convite de Jesus é um convite para tomar o quê? Tomar a cruz e seguir. Então você toma a cruz. Você toma a cruz. Mas uma vez que você tomou a cruz, você entra no reino. O reino, querido, é um lugar de honra também. É um lugar dos filhos, amém? Lugar de filho. Acontece que para você chegar nesse lugar, você precisa aprender o caminho da obediência. Então, querido, não é que você vai viver uma vida, então eu tenho que viver uma vida de coitado. Então, eu vou viver uma vida na humilhação. Esse tipo de humilhação que a Bíblia fala aqui, a Bíblia fala, na verdade, da humildade. É uma postura do seu coração diante da vida, diante das pessoas e diante de Deus. Quando você entende o caminho da obediência, quando você entende a que você deve se apegar, e diz assim que Jesus ele não se apegou àquela posição de ser igual a Deus, ele se esvaziou. Quando você entende esse caminho, próximo degrau é o degrau da honra. Fala com o seu irmão assim, o próximo degrau é o degrau da honra.
Agora, coisa linda, sabe o que é? É que quando você é honrado, o nome de Deus é glorificado. Isso é lindo. O propósito da sua vida, querida, ele se cumpre na honra, sabia? Ele se cumpre na honra. Se você não passa pelos caminhos que você precisa de passar de compreensão e de obediência, sabe o que acontece? Você também não chega na honra. E aí é onde a gente vê que muitas vezes nós estamos há anos e anos de evangelho. Anos e anos de evangelho. Mas ainda não estamos vivendo em honra. Muitas vezes, querido, depois de anos de evangelho, estamos vivendo em escassez, em sequidão, em depressão, em tristeza, em frustração. Isso não é honra e não é o lugar para o qual o Senhor nos chamou. Mas é por quê? Porque a gente não entendeu o caminho anterior. O caminho da obediência. Querido, o caminho da aliança. Você tem uma aliança. Toda aliança tem uma contrapartida, sabia? Não existe aliança de um lado só. Quando você se casou, você colocou a aliança aí no seu dedo. Você fez um compromisso com o seu esposo, mulher. Mas o seu esposo também se comprometeu com você. Não é assim? Existe aliança de um lado só, gente? Tem jeito? Não tem. Você está aliançado. Você está aliançado com Deus. Você está aliançado com Jesus. Você é herdeiro. Você faz parte de uma promessa. Querido, você faz parte de um corpo. Um corpo grande, que é o corpo de Cristo. E também um corpo que tem uma dimensão menor, que somos nós aqui. Você tem uma aliança aqui, querido. E isso diz muito no mundo espiritual. Isso diz muito no mundo espiritual. Então você precisa honrar as suas alianças, todas elas. Querido, talvez você tenha dificuldade, eu também tenho. Frequentemente eu me pego em erros, talvez quebrando uma aliança, talvez errando com alguém, talvez desonrando o meu marido ou o meu filho, e aí eu tenho que voltar e pedir perdão e consertar aquilo. Nós somos falhos, mas nós precisamos ter foco. Nós precisamos estar focado em honrar esta aliança. Estas alianças, né? Todas elas. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, versículo 14, façam tudo sem queixas, sem discussões, de modo que ninguém possa acusar vocês. Leve uma vida pura, inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, cheio de gente corrompida e perversa. Estão vendo, querido, que ele está dizendo aqui? O que nós precisamos fazer, sabe? Para ser como Jesus, para ter em nós, qual que é a motivação, querido, que você precisa ter? E ele diz assim, olha, primeiro, não tenha queixa no seu coração. Façam, de modo que as pessoas não tenham motivo para acusar você. Leve uma vida pura, leve uma vida inculpável. Querido, eu não estou dizendo que com isso você não vai errar. Mas eu estou dizendo, querido, do foco que você precisa ser, qual deve ser a motivação, a intenção do seu coração, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele tinha uma motivação de obedecer. Jesus, ele dizia coisas assim tão fortes. Ele dizia assim, eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. E um dia eu estava ouvindo um pastor falar sobre isso e eu fiquei tão tocada por isso. Jesus, ele olhava para o Pai. E o tempo todo os olhos dele estavam no Pai, porque Jesus era um homem. E era como ele estava ali aprendendo com o Pai. Ele queria entender como que o Pai fazia as coisas.
Ele queria entender o jeito do Pai. E ele se esforçava para fazer tudo do jeito do Pai. Então não é do seu jeito. Do jeito de Jesus. Fala com o seu irmão aí. Não é do seu jeito. É do jeito de Jesus. É do jeito dele, querido. E ele, no versículo anterior, é muito interessante que ele diz assim, olha, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Trabalhe com afinco, ou seja, tenha foco na sua salvação, em desenvolver a sua salvação. Obedeça a Deus com reverência, com temor. Como que obedece, querido? Eu nunca tinha pensado nisso. Você já pensou? Tem um jeito de obedecer. Obedeça como? Com reverência, com temor. Aí na versão ampliada, vai falando assim de obedecer com foco, de ter toda a sua atenção, todo o seu cuidado voltado para aquilo ali. Mas aí depois ele diz assim, olha, muito interessante, ele fala assim, pois Deus está agindo em vocês dando-lhes o desejo e o poder. Olha só, dando-lhes o quê? O desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Que coisa mais linda. Eu não sei se você tem essa sensação. Eu tenho muitas vezes, eu falo, Pai, Senhor, tem misericórdia, Deus, eu sou tão fraca, eu sou tão falha. Eu sinto, querido, a minha incapacidade, sabe? Mas de repente o Senhor me diz assim, Ele olha para mim e diz, eu estou agindo em você. Eu dou a você o desejo e o poder de realizar aquilo que é do meu agrado. Então, querido, isso é lindo, porque ao mesmo tempo que Ele diz para você exatamente o que Ele espera. E Ele, querido, Ele é específico. Você não vai poder chegar diante de Jesus e falar, Jesus, eu não sabia. Você não vai poder falar, porque Ele é tão específico. Você consegue perceber o tanto que esse texto aqui é específico? Ele dá tudo nos detalhes. Ele fala para você do detalhe, querido. E eu vou te falar uma coisa que para cada detalhe desse, você cola lá no seu guarda-roupa. Você vai passar meses buscando ao Senhor para que o Senhor te dê e Ele vai te dar. Talvez nem precise de meses. Estou exagerando. Mas é porque eu quero colocar o foco na busca. Para cada coisa dessa, querido. Coloca o seu foco. Ele fala, busque com afinco. Vai, queira, de uma maneira reverente, cheia de temor. E Ele vai te dar. E aí Ele te leva para um outro lugar. Querido, não é na sua força. E aí, sabe o que eu vejo? Que eu não vou poder chegar diante de Jesus e falar, Jesus, eu até queria, mas eu não consegui. Eu não conseguia, Jesus. Era muito difícil, eu era muito fraco, eu era frágil. Eu não dava conta, Jesus. Você não vai poder falar isso para Ele, querido. Você não vai poder dar desculpa. Você não vai poder dizer que não sabia. Não vai ter nada que você possa falar que te justifique. Então o único caminho que um crente tem, que um servo de Jesus tem, é o foco na obediência. Focar nisso. É estar ali com o coração voltado para Ele. É estar, querido, nesse espírito de humildade. É um foco que é para a vida toda. Para toda a sua vida. Vai terminar nunca. Termina, queridos. E é muito interessante. Isso tem que se tornar estilo de vida. É um estilo de vida. É um estilo de vida de você dizer, eu quero viver de uma maneira pura, de uma maneira culpável, eu não quero dar motivo. Eu não quero ter legalidade na minha vida. Eu não quero que Satanás encontre espaço. Então, querido, é muita coisa para ajustar,
não é? Eu não sei se vocês têm essa sensação, eu tenho. Eu falo, meu Deus, é muita coisa para alinhar com o céu. Mas a gente precisa estar focado e ir alinhando e ter um estilo de vida. Olha só, do céu vem o desejo e o poder. Do céu vem o desejo e o poder. E o que vem de você então? O que vem? Isso. Obedecer. De você vem a busca. Querido, de você vem a decisão, vem o pedir. Olha, eu aprendi que eu posso pedir o Senhor até para me querer. Quantas vezes eu já falei, Pai, eu não quero isso. Eu sei que eu não quero, mas eu estou entregando o meu coração ao Senhor. Eu te peço, produza em mim o querer. Pai querido, eu não quero perdoar aquele fulano, ele me fez mal, ele me chateou, ele me irritou. Eu não quero perdoar. Gente, se uma pessoa te fere, uma pessoa te faz mal, uma pessoa te humilha, você quer perdoar a pessoa? Não quer, não. Não vem falar para mim que você quer, porque você não quer, não. Gente, a gente não quer. Mas sabe o que eu aprendi? Eu posso orar para o Senhor e falar, Pai, eu não quero. Estou tão magoada. Traz em mim esse querer. Eu quero querer perdoar. Eu quero querer. Porque querendo agora eu não estou, mas eu quero querer. Querido, e ele vem e faz. E ele vem e faz isso. Então, o que ele espera de nós? Sabe, porque ele não exige tanto de você. Ele não exige de você mais do que o que você possa dar. De verdade, ele não exige. Sabe, a Bíblia fala que ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pobres. Ele espera que você tenha uma busca, que você tenha uma decisão. Ele nem espera que você queira, querido, porque até o querer ele promove em você. E decisão. Eu acho isso tão lindo, porque o tempo todo Deus, a Bíblia fala para nós de decisão. A Bíblia está sempre falando de decisão. Sabe o que é lindo? É que decisão não depende de sentimento. Que significa que você não é escravo dos seus sentimentos. Por quê? Porque se depender do nosso sentimento, querido, tem um monte de coisa que a gente não vai fazer. Não é? Mas decisão não depende do sentimento, depende, é aqui, ó, é intelectual. Querido, quantas vezes eu já falei para o Senhor igual um robô. Igual um robô. Eu levantava de manhã, eu estava mal, eu estava detonada. Olha, o que eu queria, o meu sentimento, o que a minha dor dizia para mim, sabe o que é? Enfia a cabeça num buraco e não sai de lá mais. Não olha para a cara de ninguém. Larga esses meninos de lado, não cuida de menino, não cuida de marido, vai morrer sozinha. O que o meu sentimento falava para mim era isso. Só que quando eu entendi de decisão, eu levantava de manhã. Eu falava assim, a alegria do Senhor é a minha força. E eu decido que eu vou caminhar e eu vou romper. E eu sei que o Senhor está comigo. E querido, por várias vezes, quando eu estava nos dias mais difíceis da minha vida, dias de dor profunda, dia de desespero de alma, eu tive muitas experiências assim, depois que eu entendi, porque eu tinha uma fase que eu não entendia. Então eu ficava lá morrendo. Aí depois que eu passei para a fase de entender, por várias vezes, querido, no meu processo de cura, porque o meu processo de cura não foi rápido, ele foi demorado. Eu me levantava de manhã, eu estava mal, eu estava arrasada, eu estava fraca. E eu tomava a decisão para aquele dia. E a minha decisão também eu só dava conta para um dia. Querido, porque eu estava tão mal que não tinha jeito de decidir para a semana inteira. Eu decidia para um dia. Outro dia eu decidia de novo. Então eu levantava de manhã e eu começava. Em nome de Jesus. É no Senhor que está a minha força. Eu decido confiar no Senhor. Eu decido caminhar em fé. E eu ia. E eu me lembro que tinha dias que eu estava assim muito mal. Muito mal. E eu começava a tomar as minhas decisões e fazer minhas declarações proféticas. E de repente, passava. Sabe? Passou. E aí eu vivia aquele dia. E no outro dia eu tinha que tomar a decisão de novo. Porque
Tem algumas pessoas aqui dessa igreja, inclusive, e alguns que eu atendo, que não são daqui da igreja, que eu falo com eles assim, ó, vocês são xodózinho do papai. Por quê? Porque o papai vem e cura eles rapidinho, entendeu? Rapidinho eles estão, ó, dando glória a Deus e aleluia. Falei, o meu processo não foi assim. O Senhor deixou eu passar por toda a dor que eu precisava passar. O processo foi longo. Eu precisei levantar por muitos e muitos dias, e todos os dias de manhã, tomar uma decisão de como eu ia viver. Queridos, e é o que o Senhor, Ele pede de nós, é isso. Você não é escravo do seu sentimento, você não é escravo da sua dor, você não é escravo do seu desânimo, você não é escravo, você não precisa ser escravo. E o Senhor só te pede decisão. O resto é com Ele. Ele é que vai fazer na sua vida. Ele é que vai te curar, Ele é que vai te libertar, Ele é que vai te levantar, querido. Ele é que vai te avivar, Ele é que vai te levar para um outro lugar. Para finalizar, o apóstolo Paulo termina assim. Ele não termina assim, na verdade. Eu que vou terminar. Tem mais coisa ali no capítulo. Depois vocês peguem em casa, gente, lê, relê. Estou aprendendo isso, sabe? Às vezes pego um capítulo da Bíblia, às vezes um trecho. Vou lendo ele várias vezes. E é poderoso o que o Senhor começa a trazer assim para dentro do coração. Cada vez que a gente lê. E aí ele, no versículo 16, ele diz assim, apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Apeguem-se como? Firmemente. Querida, ele está falando duas palavras fortes. Primeiro, se apegar. Porque se apegar é aquele negócio de, sabe como uma pessoa chata, melosa, assim, que fala assim, não, essa pessoa ela é apegada, essa pessoa é pegajosa, ela gruda, não é? Tem gente assim, né? Aí, quem não gosta de gente muito melosa fala, não, fulano é pegajoso, é pecado, ele pega. Gente, é isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, apegue-se. Sabe, pegajoso mesmo, aquele negócio que pega, que gruda, que cola. A palavra pegajoso tem esse sentido. O que é uma coisa pegajosa? É gruda, cola, não larga de jeito nenhum. Né? Pegue-se. Depois ele fala assim, como? Firmemente. Não basta que seja se apegar. Sabe, colar, ficar pegajoso nessa mensagem da vida. Ele fala, mas é firmemente, querido, que você não vai descolar dela, que você não vai abrir mão dela, que você não vai deixar que outra coisa entre no seu coração, que você não vai deixar que nada te tire do foco, mas que você vai manter a sua mente ali, o seu coração ali. Querido, pode estar difícil, pode estar pesado, mas você não pode sair desse lugar, querido. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo. É onde você tem que manter o seu foco. Depois ele disse assim, sabe por quê? Ele diz assim, para que no dia isso voltar, eu não me orgulhe de saber que eu participei da corrida em vão. Querido, no dia que Jesus voltar, que essa sua corrida, que essa minha corrida não tenha sido em vão. Amém? Não pode, é isso que o apóstolo Paulo, olha onde que ele chega. O apóstolo Paulo, ele tinha um foco, sabe? Ele falava assim que ele sofre dores de parto para apresentar uma noiva pura para o cordeiro. Ele tinha foco. Ele falava, eu estou focado, eu tenho que levar esse povo para Jesus. Esse povo tem que ir para o céu. E aí ele está falando aqui, querido, quer dizer o quê? Se você não se apega firmemente a essa verdade, querido, se você não foca nela, você está correndo um risco, sabia? O risco de ter corrido a sua corrida. Não. Misericórdia. Misericórdia. Nós não podemos sequer correr esse risco, querido. Não teria uma coisa mais triste
do que isso. Os nossos olhos precisam estar postos na eternidade. Esse é o lugar. Seus olhos precisam estar postos lá. Perceba, querido, como que esse texto aqui é maravilhoso, como que ele é tão específico, ele fala para você exatamente. Querido, ele não é abstrato, ele não está falando de coisas abstratas, ele está falando de coisas concretas. Está dizendo para você que no passo a passo, meu irmão, como que você tem que viver, o que você tem que fazer, quais são as decisões que você tem que tomar. A Bíblia ela é muito específica nessas coisas. Então que você tome suas decisões. Que você queira viver dessa forma. Queira viver dessa forma. E eu falo para você, o caminho melhor, o caminho mais incrível, mais poderoso, que você começa a colher na sua vida quando você toma as decisões. Querido, eu me impressiono com quanto Deus honra cada decisão que a gente toma em fé. Eu me impressiono, eu sempre me impressiono. Porque, assim, Deus não precisaria fazer mais nada por nós, não é? Ele já fez. Ele já fez, ele já entregou Jesus, ele já nos deu, assim, o direito de ir morar com ele já fez. Mas eu vejo assim, eu tenho visto assim que Deus ele é tão abundante, tão abundante, tão abundante, que ele vai acrescentando. Ele vai acrescentando mais e mais e mais e mais. E não tem limite, querido. Às vezes eu olho para o Senhor, eu vejo as promessas dele, eu falo, meu Deus, como que o Senhor pode acrescentar tanto? O Senhor já nos deu tanto, já nos entregou tanto. Como que o Senhor ainda acrescenta, acrescenta, acrescenta? Sabe, o Senhor ele tem uma capacidade de fazer assim, de cumprir os desejos do nosso coração. Sabe aquelas coisas que são os segredos do seu coração? Aquelas coisas que às vezes, querido, para todo mundo é bobo, só não é bobo para você. Sabe esse tipo de coisa assim? Aquela coisa assim que às vezes quem está do seu lado, para ele não tem importância nenhuma, para você tem. Para você é importante. Eu tenho conhecido um Deus que acrescenta um tipo de coisa. Aquela coisa que você olha e fala, mas Deus, não é possível que o Senhor ia fazer isso para mim. Eu não acredito que o Senhor está fazendo isso para mim. Eu não mereço tanto. Na verdade, eu não mereço nada. Mas Ele faz. Ele é um Deus que acrescenta. Então, assim, quando a gente fala dessas coisas, parece que é um pouco pesado. Sabe? Falar, não. Peso mesmo, porque é o peso da responsabilidade, querido, que a gente tem que ter. Responsabilidade tem um peso, não tem? Você não tem um peso de responsabilidade de ter que acordar todo dia, trabalhar, dar resposta para o seu chefe ou da sua empresa, cuidar dos filhos. Responsabilidade tem um peso. Então, quando a gente ouve uma palavra dessa aqui, ela tem um peso. Por quê? Porque é uma palavra que chama para a responsabilidade. E eu estou rindo porque não era esse o meu foco antes. Tá? Mas é uma palavra que chama para a responsabilidade. Só que tem uma coisa. Você não pode imaginar o lugar que está reservado para você quando você entende e passa a viver dessa forma. É um lugar de honra, é um lugar de graça, é um lugar de favor, é um lugar do acrescentar do Senhor sobre a sua vida. Querido, e é simplesmente incrível, é lindo, é belo. Então vamos nos colocar de pé, nós vamos orar.